Boa tarde, mais uma edição aqui do Ação e Reação, direto aqui da TV Com, para o mundo, né? Não só para a Baixada Santista, não só para os assinantes da NET e da Claro, mas também direto na internet, no Facebook, no aplicativo. Hoje, uma quinta-feira, eu quase errei, porque normalmente eu venho quarta-feira, mas é dia 22, e hoje nós vamos falar de um pouco de eleição. Nós estamos na beira da eleição, né? 10 dias, 11 dias, é isso? Paulo, 11 dias. Temos dois convidados hoje, né? Uma está para chegar. Eu já até ouvi aqui, o interfone está tocando, mas eu vou apresentar aqui o meu amigo. Ele, na verdade, não precisa de apresentações, porque ele é quase sócio aqui da TV Com. Está sempre aqui, Paulo. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Olá, Marcelo. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês no Programação e Reação. Generosidade sua, questão de sócio. É porque a gente realmente, quando os amigos convidam para debater ideias num espaço tão inteligente e democrático como é o Ação e Reação, não temos como dizer não, e estar aqui mais uma vez é uma alegria. Paulo, enquanto a gente aguarda aqui, porque está subindo a nossa segunda convidada, né? E ela vai falar das propostas dela, vai contar um pouco da trajetória dela, que muita gente conhece. É uma candidata ao Senado, e ela vai falar para a gente o que ela vai trazer aqui para Santos, né? Trazer, que eu digo, proteger a nossa Baixada Santista, proteger o nosso porto, proteger os nossos empregos, que tá tão em voga aí essa história do liberar para qualquer... as entidades de classe estão brigando, tem uma PL também tramitando aí, que pode ser que vire um enrosco aqui para os nossos trabalhadores do Porto, mas enquanto ela não sobe, eu vou falar o seguinte, eleitor tem até hoje, 22, para solicitar a segunda via do título. O eleitor que perdeu o título eleitoral ou teve o documento extraviado tem até hoje, quinta-feira, 10 dias antes do primeiro turno do pleito, para solicitar a segunda via no cartório eleitoral da zona onde tem cadastro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, para a emissão de segunda via do título, o eleitor deve estar quite com a Justiça Eleitoral, ou seja, não poderá ter débitos pendentes, como multas, ausência de urna aos trabalhos eleitorais, como de mesário, ou ainda multas em razão de violação dos dispositivos do Código Eleitoral. Enfim, está sem título, né? Mas também está com o RG, vai votar com o RG, não tem nenhum problema, né, Paulo? Não, sem dúvida alguma. É importante estar regular com relação a essa questão da justiça eleitoral, né? Apesar de não estar impedido de votar, como bem mesmo você mencionou, Marcelo. Porque nós estamos diante da primeira eleição que, em tese, o eleitor não está obrigado a votar, não é? Porque hoje você tem um aplicativo, o sujeito vai poder justificar eventual ausência através do seu aplicativo. Então, esse tipo de matéria proporciona a nós não só elucidar essa questão de regularizar a situação junto à justiça eleitoral, como funcionar como um alerta para que as pessoas votem, não é? Porque hoje ficou muito fácil o sujeito justificar o seu voto e não comparecer às urnas. E a eleição é uma eleição muito importante, então que nós estejamos quites com a justiça eleitoral e que nós compareçamos à eleição para votar e fazermos aí a melhor escolha. Temos uma obrigação de votar, mas quanto mais obrigação, mais facilidade para não votar, né, Paulo? Então hoje um aplicativo você conecta lá e fala, eu estou aqui em tal lugar, devia ter um localizador. Será que tem um localizador? Não. Por isso eu fiz essa ressalva, viu, Marcelo? Porque eu considero bastante importante as pessoas não se deixarem levar por essas facilidades e, de repente, desgostosos com a política, com o cenário, enfim, com tudo que a gente vem acompanhando com muita tristeza, de repente se vê desencorajados a votar. Então, apesar dessas facilidades, a minha defesa é no sentido de que as pessoas compareçam às urnas, votem, façam as melhores escolhas, porque a partir daí que nós vamos ditar o dia a dia da nossa sociedade. A nossa candidata ao Senado, Janaína Pascoal. Obrigada. Janaína, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. A correria está demais. Nós estamos há 10 dias, você falou que veio do Guarujá. Muito obrigado pela tua... Imagina, eu que agradeço. Eu tive alguns convites aqui na Baixada, e inclusive o seu, né? Agradeço imensamente a oportunidade. Estou sem nenhum tempo de TV, né? E todos os espaços que me são concedidos para explicar as minhas ideias, as minhas razões de enfrentar uma eleição tão difícil. Eu tenho... Na verdade, eu sempre aceito todos os convites da imprensa, né? A imprensa é sempre
é muito importante. Mesmo quando eu sou convidada para ser atacada, eu aceito, porque uma pessoa democrática, no caso, eu sou uma pessoa muito democrática, eu valorizo muito a imprensa, a liberdade de imprensa. Muito da minha luta é para garantir, né, essa liberdade. Muito da minha resistência, por exemplo, ao governo da esquerda, seja no Brasil, seja na América Latina, tem a ver com esses ímpetos de controlar a imprensa, sabe? Então, eu sempre atendo aos chamados. É interessante porque as pessoas, às vezes, estão fazendo faculdade de jornalismo, tem que fazer um trabalhinho, tem que entrevistar alguém, e não só agora na condição de deputada, porque o deputado tem uma função pública, mas quando eu era presidente de conselho de drogas, membro de conselho da ordem, ou um trabalho para entrevistar um advogado, eu sempre atendi, né? Então, assim, e agora, obviamente, por não ter nenhum segundo de programa eleitoral, eu preciso aproveitar esses espaços, agradeço esse espaço. É que eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão da legislação eleitoral, porque quem age no errado pode tudo, né? Sim. Até eu tenho feito críticas, porque a gente tem tanta burocracia para conseguir abrir uma conta de campanha, para conseguir fazer um pagamento num correio, para enviar material. E toda vez que alguém diz, não, doutora, tem que ser transferência, não pode ser cheque da campanha, aqui não aceita cheque, aí você tem que ir na agência para fazer. Eu falo, olha, tudo é feito para os bandidos entrarem ou permanecerem. Quando a pessoa quer fazer corretamente, tem muita dificuldade. Quando você quer fazer o oficial, olha, a gente está tratando lá do partido, você não imagina também a burocracia que o próprio banco, que hoje, da onde sai o recurso, né, que é o recurso do FEFEC, do banco, pede para você fazer uma transferência para qualquer que seja o candidato. E a gente sabe que o dinheiro que não está oficial é muito fácil, está na mão, está em espécie e está aí fazendo campanhas milionárias, né? Então, você falou já começou, né? Porque o tempo é curto aqui, 1 hora vai embora rápido. Primeiro eu queria te apresentar o Paulo, né? Que é um grande amigo. O pessoal da TV já conhece o Paulo aqui, vem várias vezes. Eu queria te fazer uma pergunta. Você falou da esquerda, né? Que você a gente sabe que você está lá sempre de olho. O mundo inteiro também está de olho. Mas é uma troca de poder, é sempre uma briga de um lado para o outro, né? É a direita, é a esquerda. Hoje está mais polarizado no Brasil e as pessoas estão mais ligadas no que é direita, no que é esquerda. A gente sabe que tem um bloco gigante de esquerda hoje e a gente sabe que tem um bloco que às vezes tem um bloco de direita, mas que às vezes dá uma... que é exatamente nessa pergunta que eu vou te fazer. Você hoje é uma candidata de direita. Nós temos um outro candidato de direita. Você não vê isso como uma divisão e uma entrega? E veja bem, todos os telespectadores que assistem o Ação e Reação sabem a minha posição. Mas não é quase que uma entrega. Qual que é a sua posição? Eu não sei. Eu posso Desculpa, falar aqui a minha posição, é que eu não sei. Eu posso falar aqui a minha posição? Como você me convidou e a gente não se conhecia ainda, eu não sei qual que é. A minha posição não é a extrema direita, não é. Não sou o alucinado, não sou o alucinado. Agora eu vou falar, então, já que ela perguntou, eu vou falar, viu? Eu sou o seu eleitor. Obrigada. Já desde 2018. Obrigada. E eu não vou falar em quem eu vou votar, mas eu vou... Eu entendi. Atendi com relação ao Senado, você está dizendo, né? Exatamente, entendi. Exatamente. Olha, não é estratégico o que está acontecendo em São Paulo, não é estratégico. Inclusive, vários intermediários, emissários do presidente me procuraram nos últimos tempos, me pedindo para eu desistir da candidatura. E o que eu disse a esses emissários, e digo aqui, porque é algo público, se o presidente tivesse como candidato alguém em quem eu vislumbrasse o potencial para proteger as pautas que eu entendo que precisam ser protegidas, para enfrentar, vamos dizer assim, os embates que eu entendo que devem ser travados, sempre com urbanidade, com base na Constituição Federal, com base na lei, entendeu? Eu não tenho vaidade,
né? Seria muito mais confortável, muito mais cômodo eu concorrer aqui à Assembleia, que é um ambiente que eu já conheço, né? Seria muito mais simples eu concorrer a uma cadeira na Câmara. Mas o presidente da República está apoiando uma pessoa que não tem perfil para o Senado. Tanto é assim que o candidato do presidente não se manifesta sobre as muitas decisões do STF, que eu entendo que não tem fundamento legal. Houve uma série de situações, ele não se manifesta. Várias emissoras estão tentando fazer um debate. Eu sempre me coloco à disposição para participar desse debate. Ele não participa. Eu entrei nas redes dele, fiz algumas perguntas sobre o mandato, sobre o que ele pretende fazer. Ele não responde. Então, é uma pessoa, com todo respeito, que vive no passado. Né? Tanto ele vive no passado que até a roupa dele é uma roupa que remete à viagem que ele fez para o espaço. Eu não quero desmerecer esse seu passado, mas nós temos problemas no presente. Né? A depender do que acontecer nessas eleições, nós fatalmente teremos problemas futuros. Né? E eu não vejo nele a disposição, a disponibilidade, o conhecimento em termos de matéria. Parece uma pessoa que não quer, de maneira nenhuma, correr riscos, sabe? E nós precisamos, neste momento, de um senador, ou, na minha percepção, de uma senadora, que esteja disposta a correr riscos. Então, eu anunciei essa hoje é minha candidatura, mas até pouco tempo atrás era uma pré-candidatura, muito antes até do próprio Datena, que era o candidato que tinha o apoio do presidente e do ministro Tarcísio. Qual era a explicação que ambos me davam naquele momento? Que eles tinham que apoiar o Datena, porque o Datena tinha uma penetração na população mais simples, que eles, presidente e Tarcísio, não tinham. Então, eles tinham que apoiar o Datena. Só que o Datena desistiu. No dia que o presidente deu apoio ao Datena, o Datena desistiu. Ficou até uma situação um pouco desconfortável. E no lugar de eles, que vinham dizendo, sobretudo o ministro Tarcísio, que eu seria candidata, eles foram tentando outros candidatos. Alguns não testados nas urnas, outros testados, mas com votação menor, né? E acabaram ficando com o astronauta. Com um candidato que tinha uma popularidade apenas. Não, mas veja bem, o ministro Marcos Pontes concorreu a deputado federal pelo PSB, que é o partido do atual candidato do Lula, que é o Márcio França, e ele não ganhou como deputado federal. Então, assim, a popularidade dele é uma popularidade que nas urnas não reverteu. Então, eles preferiram não ter ao lado deles uma candidata com 2 milhões de votos em 2018, mas ter um candidato que não se elegeu. Várias questões passam na minha cabeça, né? Um pouco de vaidade, porque a minha votação foi maior do que a do Eduardo Bolsonaro. O desejo de mostrar, olha, a votação dela, na verdade, não é dela, entendeu? Porque tem essa queda de braço, né? O bolsonarismo dizendo quem é que foi na rabeira de quem. Coisas pequenas. Tem coisas pequenas quando a gente pensa em termos de país. Então, se o presidente apoiasse, ontem ele fez uma live, inclusive, né, apoiando o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, que, gente, eu preciso dizer isso. Se o presidente for reeleito, o ex-ministro volta a ministro. Isso é fato, é dado como certo. Tanto é que eles me convidaram para suplente. Né? Eles me convidaram para suplente. E dizendo isso com todas as letras. Venha suplente do... Eu posso falar o nome dele? Ou não posso? Não pode falar, pode falar. Do astronauta, porque o presidente se reelegendo, ele se elege com seu apoio e depois ele vai para o ministério e você fica senadora. Falei, mas eu não gosto disso, isso para mim é enganar a população. Eu entendo que a população tem que saber em quem está votando e ter o compromisso de cumprir os 8 anos de mandato. Né? Então, assim, quem está dividindo essa tal direita, se é que se pode dizer que o candidato do presidente seja de direita, porque ele foi do Partido Socialista até 2018, que é o mesmo partido do Márcio França.
E o Márcio França está dizendo isso nas entrevistas dele. Quem está dividindo a direita é o presidente. Entendeu? Não sou eu. Agora, por quê? É vaidade? Para provar que a minha votação em 2018 não foi minha? Não sei. Porque os bolsonaristas de carteirinha que se elegeram para a Assembleia em 2018, eles tiveram 20 mil votos, 24 mil votos. Eles viraram deputados graças aos meus 2 milhões de votos. E eles sempre foram bolsonaristas de carteirinha. Eu apoiei o presidente porque eu sou contra a esquerda. Não é um contra de desejar mal, de não conseguir dialogar, mas é um contra de entender com convicção de que quando a esquerda está no poder, nós caímos no autoritarismo fatalmente. Veja o que está acontecendo na Nicarágua, né, na Venezuela, em Cuba desde sempre, na União Soviética. É uma questão histórica, de estudo. Então eu não voto na esquerda, nunca votei, não votarei. Então eu apoiei o presidente em 2018 com muita honestidade intelectual, dizendo que não compartilho com ele de vários pensamentos dele. Não é? A democracia, né? Isso, mas apoiei, votei quando ele estava lá esfaqueado, fiz campanha para ele, fiz material com dinheiro meu, tudo declarado, tudo bonitinho, mas fiz. Agora, né, ontem mesmo, o professor Miguel Reale Júnior, que esteve ao meu lado no impeachment, não com tanto afinco como eu gostaria, mas esteve, declarou voto no Lula. A imprensa veio conversar comigo, eu me manifestei, dizendo que já vinha sentindo esses sinais no professor, mas que eu não apoio a esquerda. Intrigantemente, né, fui dar uma palestra numa universidade, fui recebida com faixa de fascista, né, porque as universidades estão dominadas pela esquerda, e nas redes sociais, enquanto eu estava ali, dizendo que eu não queria Lula presidente, que eu não queria... As redes sociais bolsonaristas acabando comigo, me xingando de tudo quanto é nome. Então, assim, são coisas estranhas, que a gente não entende qual é o objetivo, porque se você começa a massacrar aquelas pessoas que, apesar de não concordarem 100% com você, te defendem como uma opção melhor, qual é o teu movimento para angariar apoio, para angariar voto, para angariar... Como é que é isso? Eu não entendo. Às vezes eu penso que tem gente lá, assim, do outro lado infiltrada. Enfim, isso acabei de falar a minha posição e eu vejo isso como uma tão extrema e cega que acaba cegando, na verdade. Essa extrema é realmente cega. E vão eleger, ou vão votar, ou vão dividir os votos, não com os 2 milhões de votos que você teve, mas nessa divisão, com um candidato que veio da esquerda e por um acaso, o presidente está batendo nas costas dele como o candidato de apoio dele. Mas o que... e você mesmo falou que você não tem como abordar, né? Não tem como entender esse... Você acha que existe uma extrema maior, não vamos nem falar da divisão que vai ter com a própria esquerda, uma extrema dentro dessa direita maior do que aquela mais inteligente e falar assim, não, pera um pouquinho, eu preciso analisar, não dá, eu também não quero aqui falar, mas eu vou, não dá para eu jogar o meu voto ao espaço, vamos dizer assim, tendo uma candidata de tal qualidade, com 2 milhões de votos. Será que... Qual é a massa? Qual é o percentual? Então, o que eu penso que não é uma questão de esquerda, direita, nem extrema, nem... O que eu acho é o seguinte, quem me conhece, quem conhece a minha história na advocacia, na docência e agora como deputada estadual, sabe que eu debato ideias, mas eu não faço negociatas. Então, ninguém compra meu voto, nem meu pensamento com emenda, nem com cargo. Não existe isso comigo. E eu penso que esse comportamento assusta muito a esquerda e a direita. Assusta muito quem está acostumado com a dinâmica da política brasileira, que é muito baseada na troca. Tanto é que as pessoas que me procuraram para conversar nesses últimos dias, elas vêm falar se eu não assumiria ministérios,
se eu não assumiria secretarias. É tão surreal. Falei assim, mas como assim? Por que você está falando disso agora? Né? Ninguém nem sabe quem vai ser o quê. Não, a senhora desiste do Senado, apoia o astronauta, e aí a senhora vai ser isso, vai ser aquilo. Eu falei, eu não sou assim. Eu falei, me apresenta uma opção melhor do que eu, para o povo brasileiro, para o país. E aí é uma questão de convencimento, não é uma questão de negociata, entende? Eles têm medo. Porque, assim, se na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo passam interesses muito elevados em termos econômicos, né? E eu obstruo. Toda vez que eu percebo que tem um lobby, que o interesse é de algum setor, mas que não tem interesse nenhum para a população está sendo enganada, eu obstruo, porque eu conheço os regimentos. Eu, quando estou num ambiente, eu estudo para estar naquele ambiente. O Senado é um lugar de lobbies, entendeu? Quanto mais eu estudo o Senado, mais eu percebo isso, mais do que a Câmara, viu? Mais do que a Câmara. Eu, quando me lancei pré-candidato e agora... Que são menos também, né? Então, assim, será que não tem interesses outros aí, para além dessa questão de esquerda-direita? Porque se fosse para defender a vida, eu tenho livros escritos, textos escritos, fui no Supremo sustentar oralmente. Se fosse para ficar contra legalizar droga, eu fui presidente do Conselho de Entorpecentes, tenho palestras de 20 anos trabalhando esse tema. A questão da infância, todo o meu trabalho na Assembleia foi para garantir pediatra para criança, garantir escola, garantir que criança não durma na rua. Então, assim, se as pautas que o presidente defende, o núcleo, as liberdades, quem apresentou o projeto na Assembleia para não ter imposição de vacina? Não estou falando contra a vacina. Fui eu. Quem está brigando para os alunos da USP, da Unicamp e da Unesp não serem expulsos, não serem jubilados, funcionários públicos não serem vítimas de PA, de sindicância? Eu. Então, as pautas que o presidente diz defender, a pessoa que personifica essas pautas, e não é por interesse, é porque eu tenho coisa escrita de anos atrás, sou eu. Então, a única explicação que eu vejo não é ideológica, não é esquerda-direita, é lobby, é medo de ter alguém lá que não vai negociar, entendeu? Porque, assim, hoje, quem está no executivo, e aí, ó, não tem partido, tá? É federal, é estadual, aqui em São Paulo é a mesma coisa. Compra o parlamentar com emenda, com recursos e com cargos. Né? O orçamento secreto que tem lá em cima tem as emendas voluntárias aqui embaixo. Eu não aceito. Como é que eles lidam com o ser humano assim? É uma prática. Entendeu? Então, a verdade é a seguinte, esquerda e direita não me querem lá. Várias emissoras tentaram montar debates. Eu não só aceitei, como implorei, porque como eu não tenho um segundo de TV, eu preciso dialogar com meus opositores, quaisquer que venham. Quando eles sabem que me convidaram, eles desmarcam. Paulão? Sem dúvida, né? Eu ouvi atentamente as palavras da deputada e toda essa crítica se dá até pela forma como o Senado é construído. Falando agora da eleição para o Senado, o fato de disputarmos apenas uma vaga, né? São 3 senadores por estado, são 81 senadores, então é uma eleição a mais dura, porque daqui a 4 anos teremos 2 vagas. E tem essa figura do suplente ao Senado, que é uma figura que a deputada já mencionou, que é uma figura que eu considero absurda, o suplente, ninguém conhece os suplentes, de repente você está assistindo ali a TV Senado, se depara senador, você nunca ouviu falar naquela pessoa e ela é senadora do seu estado. Então isso é muito perigoso e o eleitor tem que estar bastante atento, não só em quem vai votar para senador, como também o seu suplente, que muitas das vezes é aquele que exerce o mandato por 8 anos e nós nem sabemos a sua linha ideológica, o seu trabalho, o seu caráter, enfim, o seu currículo. E eu gostaria de perguntar, porque na eleição passada, deputada, 2 milhões, foram 2 milhões de votos, por que a deputada quer ser senadora? Porque tinha capital político aí para disputar o governo do estado, ou até mesmo deputado federal, que são 513 cadeiras, seria uma eleição muito mais simples de ser vencida do que essa para o Senado Federal. Gostaria de saber o porquê da escolha para o Senado especificamente. Porque eu estudando o Senado, eu entendo que o meu perfil é necessário lá. Entendeu? Eu sinto que eu sou necessária lá, que o país precisa de mim, que o Estado de São Paulo precisa da minha representatividade, da minha voz lá.
Então, a pergunta que eu me fiz muitas vezes a questão é a minha segurança pessoal, né, o meu conforto, ou servir a nação. Por isso que eu foquei no Senado, sabendo que é uma eleição muito mais difícil, muito mais difícil, do que entrar num caminho mais seguro, entendeu? E propostas foram muitas, porque todos os grandes partidos me convidaram para sair a deputada federal. Com 2 milhões de votos? Para levar quadros seus, né, junto. Como aconteceu aqui embaixo, a verdade. Os meus votos fizeram uma bancada de 15. Eu fiz essa pergunta justamente para a deputada explicar isso. Isso, então eu acho que é importante as pessoas entenderem que eu estou aqui numa luta em glória, porque eu acredito que eu sou necessária lá, entende? O Márcio França tem como suplente o Juliano Medeiros, que é o presidente do PSOL. Tem livros escritos defendendo legalizar aborto, legalizar drogas, tudo isso. E o Astronauta tem como suplente um vereador de Campinas, que não é querido em Campinas, que não assinou as CPIs que foram solicitadas pelos seus pares. Eu fui a Campinas, nem imaginava que as pessoas iriam me acolher daquela forma e pedir pelo amor de Deus para eu não desistir, porque eles não querem o vereador deles como senador, e eles sabem que o acordo é esse, teve um acordo. Então, assim, outra coisa que atemoriza essas pessoas, eu falo essas coisas abertamente. Isso que todo mundo fala nos bastidores, eu falo abertamente. Porque eu acredito que quanto mais transparência, melhor. Então, vamos ao break? É isso, Gi? E a gente vai falar mais dessa história aí dos suplentes também. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. A Center Limp Santos. Há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346, Santos. TV é uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming, agregando mais de 140 canais, disponível em mais de 197 países. A Soul TV está disponível para Smart TVs Samsung e LG e smartphones Android e iOS. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver. Soul TV, o controle está em suas mãos. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você.
É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. Olá, amigos, eu sou o jornalista Douglas Gonçalves e quero fazer uma chamada e provocar com que você participe e interaja com o Hora Geral. Ele é apresentado de segunda a sexta-feira, às 18h30, se você preferir, 6h30 da tarde aqui na TV Com. Nós temos um WhatsApp para que você possa participar, fazer uma denúncia, um elogio, talvez até indicar um entrevistado, por que não? O nosso WhatsApp é o 981701434. Hora Geral é aqui, na TV Com. Talvez até dê para notar que eu não durmo bem há algum tempo. Mas apesar do trabalho e da rotina do dia a dia, eu não me esqueço de praticar o olho no olho, o cuidado, o respeito e o amor. E eu faço isso com a maior satisfação, porque eu tenho a missão mais bonita desse mundo: salvar vidas. Eu sou a Medicar. Muito mais do que um serviço de ambulâncias, sou um conjunto completo de soluções em saúde. Você pode contar comigo, em casa, por videochamada ou no consultório. Medicar. Muito mais do que você vê. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas, prestando o melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 106, Piso Térreo, Santos. Telefone 13-3232-1666. Nosso WhatsApp 13991219947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. Olá, jornalista Jorge Fernandes, aqui na TV Com. Tem um convite a você. Eu estou aqui segunda, quarta e sexta-feira, às 18 horas. Nosso reprise no dia seguinte, às 8 horas da manhã. Porque, com certeza, você merece o melhor. Fique conosco, por favor. Voltando aqui no segundo bloco, um bate-papo muito bacana com a candidata ao Senado, Janaína Pascoal, pelo PRTB. E você vê que o papo é tão rápido, né? Eu tô aqui com o tempo na minha frente, 21 minutos nós temos de programa. Paulo também aqui, o sócio da TV Com também está sempre aqui. Então a gente não vai enrolar muito. Janaína, vou direto à pergunta. O Paulo falou no primeiro bloco sobre o suplente, né? Dessa história do suplente. E existem pessoas, mas eu quero que você explique, porque eu sei essa resposta, mas existem pessoas, mas a Janaína colocou 3 familiares. Dois. Dois. É que são 3 nomes. Pode contar para o pessoal, esse espaço que você precisa, que você não tem no partido, mas é aqui que você vai falar para o eleitor o motivo dessa situação. Sim, então vamos lá. Primeira coisa, as pessoas têm que compreender que suplente de senador é diferente de vice, de presidente e de governador. O vice, quando a chapa é eleita, ele tem um cargo. Ele tem o trabalho dele, ele tem o gabinete dele, ele vai ser remunerado por isso. O suplente de senador não tem um cargo, ele não ganha nada. Muito pelo contrário, para poder entrar, para participar da eleição, tem que expor toda a sua vida, tem que apresentar certidão de tudo, declaração de tudo. Então, uma devassa na vida da pessoa que, num primeiro momento, né, não tem absolutamente nada. Quando é que essa pessoa é chamada a assumir? Primeiro caso, de morte. Né? Então, assim,
Que eu pensei? Falei, bom, eu sou uma pessoa que não faz acordo, sou uma pessoa que denuncia o que está errado, sou uma pessoa indigesta para a esquerda e para a direita, sou crítica do sistema eleitoral, sou crítica do fundo eleitoral, já barrei um monte de votação ruim para o povo. Falei, se eu coloco um suplente da política, esses caras armam uma situação, me tiram do meio do caminho para colocar o suplente. Eu nem estou dizendo que seria o próprio suplente, mas alguém interessado numa pessoa da política. Então eu já fiquei preocupada com isso. Falei, acho que eu vou pedir para os meus irmãos, que não gostam de política, nunca tentaram se candidatar. Aí todo mundo me negava a legenda. Mas no meio da conversa vinha assim, não, mas se o presidente do partido fosse seu suplente, não, mas se um amigo não sei de quem, um parente não sei de quem fosse seu suplente, a senhora podia ter fundo eleitoral, a senhora podia ter tempo de TV, aí falaram de 1 milhão de fundo, chegaram até a 7 milhões de fundo. Eu falava para as pessoas, falei, mas olha, eu, se me candidatar, quero cumprir meu mandato na íntegra. Eu não quero me afastar. Não, doutora, a senhora não precisa se afastar, mas a senhora tira uma licença de 3 meses todo ano. Só para o suplente sentir o gostinho. Foi disso que eu ouvi. Ou a senhora entra, daí a senhora se candidata daqui 2 anos para prefeita e a pessoa assume no seu lugar. Eu falei, olha, deixa eu deixar bem claro, eu não vou me candidatar a prefeita, eu quero cumprir, se eu for eleita, um mandato na íntegra. Então, eu não gostei das abordagens, comecei a ouvir muito, que é comum o suplente financiar a campanha. Falei, olha, quer saber? Eu nunca peguei dinheiro de ninguém, em 2018 não aceitei doação, as pessoas queriam doar, não aceitei. Eu falei, eu vou fazer minha campainha do meu jeito, né? Mandar fazer meus papeizinhos, eu vou fazer o seguinte, vou conversar com os meus irmãos, para desespero da minha mãe, que já pede para eu sair disso aqui. Eu convidei os 2 irmãos, tomei bronca, porque são pessoas que não querem vir para a política. Pode perceber, não tem parente meu concorrendo, não querem, não gostam. Mas são 2 advogados bem formados, corretos, entendeu? Com a mesma educação, com os mesmos princípios, são mestres em Direito pela USP. Por que eu estou destacando isso? Porque se Deus me levar, né, de morte morrida... São pessoas do bem que estão ali para assumir e para continuar o meu trabalho. Mas eu não vou deixar margem para armarem, entendeu? Mas ninguém quer ver você... Entendeu? Eles não vão, eles querem que eu viva esses 8 anos e muito mais. Você coloca um cidadão que vai estar torcendo para você morrer... Na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, é o agouro ali na sua Vem uma energia negativa, é isso não? Eu não quero saber de agouro atrás de mim. Veio aqui os telespectadores, o Zinho falou, boa tarde, Marcelo, parabéns pelo programa, abraço a todos. O Alcides Catarina também ligado, o Zinho também está sempre ligadinho. Zinho, perdemos um programa aqui, hein? Não consegui vir, mas veio você e acho que veio o Miguel, né? O Alcides Catarina, boa tarde a todos, bom programa, parabéns pelos convidados, para vocês aí. E a Lúcia está dizendo, por que existe tantos senadores, sendo que a maioria não faz nada? Isso eu concordo, Lúcia. Tô querendo mudar isso. Eu quero que diminua deputado. Quanto mais gigantismo, menos efetividade, menos eficiência, mais gasto, mais esconderijo para coisa que não presta. A gente tem que reduzir. Mas é uma eleição. Mas uma senadora, o que eu entendi, né? Uma senadora fora da casinha, não é isso? É isso, né, Janete? Não está de acordo com o que é bom para o povo, com o que é correto. Não é benquista entre os 81. Assim, por exemplo, eu me dou muito bem assim no trato com as pessoas. Às vezes as pessoas me olham, acham que eu sou chata, que eu sou briguenta. Não, eu sou uma pessoa conciliadora em termos de discutir ideias e buscar um meio do caminho. Mas negociata, não aceito, entendeu? O Cleiton está perguntando aqui, Paulo, pelo que a senhora mencionou, existem números, entre aspas, acordos para deixar um determinado candidato em evidência. Existe manipulação? Total. Os donos dos partidos negociam entre eles primeiro quem vai ser candidato a quê. Na verdade, a população vota nas pessoas escolhidas para serem votadas. Não é uma democracia real em termos assim de possibilidade das pessoas se apresentarem.
né? É o meu caso, eu tive que praticamente implorar uma legenda, encontrei no PRTB essa correção, né? O pessoal me acolheu, garantiu a legenda, depois mesmo com situações que aconteceram no meio do caminho, não me retiraram a legenda, então eu agradeço aqui, né, essa correção, essa honestidade, porque nos grandes, ou era para sair a federal, para puxar quem já era deles, ou era para sair, se fosse para sair para o Senado, com o suplente indicado por eles. Com condição de eu me afastar. Aí Entendeu? é fita amarela, caixão, pode... Aí esse medo que você sentiu. A dona Maria está dizendo o seguinte: parabéns pelo programa. A Janaína está super certa em não aceitar esse tipo de situação que a política coloca para os candidatos. Dona Maria Medeiros mandou essa mensagem. E o Paulo Dado Costa, Marcelo Coelho, Paulo de Jesus, Janaína Pascoal, um trio da melhor qualidade. Boa tarde a todos. Janaína, estamos com 14 minutos, eu tenho algumas perguntas aqui, que a gente até estava meio em off falando, eu queria que você pesquisa. Você acredita em pesquisa? Olha, eu desenvolvi na USP uma disciplina chamada Segurança Pública. O primeiro módulo, a gente analisa os dados criminais. Eu sempre dizia para os meus alunos o seguinte: os números, os índices criminais, eles não são absolutos, mas eles são uma indicação, entendeu? Você pode chegar e dizer assim, olha, os homicídios subiram tantos por cento. Se é um lugar que tem poucos homicídios, falar em 100% é um homicídio, né? Você tem um, virou 2. Mas se é um lugar que tem muito, isso é significativo. Então, os números, eles são maleáveis. Sempre disse isso para os meus alunos, tome cuidado com os números. Por outro lado, não os desmereça. Então, eu acho que erra, né? Quem vem dizer assim, olha, já está definido, então vamos fazer votação útil, vamos resolver no primeiro turno, erra, por endeusar as pesquisas, mas também erra, né, quem parte do pressuposto de que aquilo não indica nada e que está muito seguro e não precisa conquistar ou reconquistar apoios, né? Paulo? Bom, sem dúvida nenhuma. Eu queria só voltar um detalhe na questão da importância do Senado, que foi dito agora há pouco pela nossa telespectadora, porque a eleição para o Senado, eu considero que ela fica num segundo plano dentro das eleições majoritárias, se tratando de presidente e governador. E a população acaba deixando um pouco de lado, de analisar com cuidado, como nós estamos fazendo hoje aqui no programa, e outras entrevistas estão sendo feitas aqui na TV Com, porque o mandato do senador é de 8 anos. E essa questão do suplente permite com que outras pessoas ascendam ao poder sendo absolutas desconhecidas. Então é importante que nós tenhamos uma atenção muito grande para a eleição ao Senado também, porque se discute muito essa questão, presidente e governador, e deixa de lado os cargos do Legislativo, em especial do Senado. Com relação à questão dos partidos, eu ia perguntar isso para a deputada, essa questão dos partidos com donos, né? Infelizmente no Brasil, alguém para ser candidato precisa estar afiliado a um partido político, não é possível ter uma candidatura independente. Então, não basta só ser bem intencionado, ser preparado, ter ficha limpa. Se ele não for aprovado pelo partido, ele não consegue ter legenda e condições para disputar com esses grandes donos de partidos, né? E com relação às pesquisas, aí vem a minha pergunta em razão desse início, não é? As pesquisas, elas estão sendo colocadas, eu concordo e venho dizendo isso em muitas oportunidades, que a pesquisa ela é uma fotografia do momento, não é? Não quer dizer que ela vai se reproduzir daqui a 10, 11 dias. E que as pessoas têm que procurar votar pelas suas cabeças, não votando com base naquela pesquisa que está apontando em determinado sentido. Como a deputada vê as pesquisas para o Senado Federal, que são justamente as pesquisas que têm a maior discrepância entre o resultado da pesquisa e o resultado das urnas. As pessoas vão decidir efetivamente em quem votar para o Senado quase que no dia da eleição. Sim. Eu queria ouvir a deputada. Existe um histórico das pesquisas para o Senado em especial se revelarem erradas. Né? Com isso, eu não estou desmerecendo. Não estou aqui dizendo que eu sou muito realista. Não está desmerecendo os números. Não estou desmerecendo os números, nem os concorrentes, mas existe um histórico. Isso aconteceu em 18, isso aconteceu em 14, isso aconteceu em 2010. Né? Da pessoa que estava no terceiro até no quarto lugar. No Rio de Janeiro foi isso, ter se revelado vencedor. Então, eu entendo que a gente tem que ir até o final mesmo, né? E esperar a apuração do último voto para saber. Eu me sinto, pela receptividade que eu tenho nas ruas, né? Porque eu não sou uma pessoa de gabinete, de bastidor, eu vou para o fronte. O acolhimento com o qual eu sou recebida é muito grande.
Então, se eu conseguir transmitir a informação de que eu sou candidata, apesar de só ter homem na televisão, eu entendo que eu tenho chance, sim. Eu tenho aqui uma pergunta também, mesmo com diversos candidatos, vemos a clara tendência da polarização das eleições, né? São riscos, enfim, são riscos que o nosso país, essa uma nova democracia. Você vê quais são esses riscos diretos para os candidatos que estão na situação que você está em cima, né? Quais os riscos que você vê? Você falou da esquerda, da direita, não tem esquerda, não tem direita. Quais os riscos que você vê para vamos dizer assim, esses que estão na ponta, né? Bom, eu penso que os dois presidenciáveis que têm favoritismo, seja nas pesquisas, seja na população, eles precisam entender que o Brasil é um país plural. O Brasil é um país plural em termos ideológicos, em termos sociais, em termos religiosos, né? Nossa história belíssima de pluralidade religiosa. E eu sinto muitas vezes, dos dois lados, né, um discurso que mais parece monólogo. Eles conversam deles para eles mesmos. E isso fragiliza, né, a ideia de nação. O PT esteve no poder por muito tempo, impondo uma linha de pensamento, impondo um discurso único. Eu me rebelei contra isso, né? Parte do impeachment tem a ver com esse autoritarismo. E hoje a gente tem um grupo no poder que quer se reeleger, e obviamente eu não sou uma apoiadora da esquerda em hipótese nenhuma, mas que também não entende que precisa falar para o todo. Eu percebo, assim, que o presidente, seus mais próximos apoiadores acreditam que eles vão se eleger naquele núcleo duro. O núcleo duro vai eleger deputados, quiçá, até senador, quiçá, que fique ali adulando o presidente. Aliás, tem muito deputado que adula o presidente dia e noite só para se eleger. E eu falei isso para o presidente. Falei, se o senhor perder, só escreve aí. Esse povo que hoje passa o dia fazendo post, meu presidente é lindo, né? Rapidinho vai se bandear. Então, eles têm que entender que precisam discursar, precisam fazer propostas para o todo, né? Quando o presidente foi eleito em 18, eu falei para ele, ô presidente, o senhor lembre que o senhor está sendo eleito por uma pluralidade. Não é só para os seus apoiadores raiz, vamos dizer assim. Então, acho que o maior risco que nós temos hoje, ganhe um, ganhe o outro, é essa vitória, em especial se vier no primeiro turno, dar uma segurança, uma força que possa, de alguma maneira, estimular esse auto-engano que eles vivenciam, né? De quase que uma unanimidade. De que eles representam o todo. Esse é o maior risco para o país, para o nosso povo e até para eles próprios, porque eles ficam rodeados de gente que aplaude, eles acreditam. Que são os donos das boas intenções, né? Eles acreditam. Olha, o que levou o Lula pro buraco? Essa certeza... Foi isso, entendeu? O que prejudicou esses 4 anos? Eu sei que teve pandemia, eu sei que teve a guerra, né, a invasão da Ucrânia. Tudo isso aí dificultou a vida do presidente e o seu governo. Eu sou justa. Mas essa bolha também, porque muitas vezes ele falou coisas para agradar essa torcida. E essas falas prejudicaram sobremaneira o próprio governo dele. Janaína, tu vê que passou rápido. Não sei se você está conseguindo ver o relógio. Sim, ali na frente. Temos 6 minutos. Mas eu quero esses 6 minutos para você. Nós temos inúmeros problemas na Baixada. Nós temos o nosso porto. Olha a imagem que está ali do Porto do Fundo. Ela é uma imagem real do momento. Olha que bacana. Bonito. Só que dentro dessa gestão aqui do presidente, enfim, de 2018 para cá, foi criada uma PL que tirava a exclusividade enfim, das classes, reduzia muito o salário, foi uma briga no Porto, enfim, e está até hoje.
Eu queria que você falasse um pouco da nossa... Nós teremos uma protetora da nossa Baixada Santista no Senado, porque é isso que o eleitor, é isso que as pessoas querem entender, né? Eu não sei nem o que o senador faz, mas eu quero alguém que... A Baixada quer alguém que possa representar também, porque nós não temos nenhum representante. Temos um representante aqui na Câmara, aqui na Lesp, na Câmara Federal, mas no Senado nós não temos. E eu quero que você passe essa segurança para o pessoal da Baixada Santista e fale o que você vai estar ao nosso lado. Com certeza, eu, além de trabalhar por São Paulo, pelo Brasil, tenho um carinho todo especial aqui pela Baixada. Sou nascida na Zona Leste de São Paulo, mas cresci em grande parte aqui na Baixada, na Cidade Oceã, onde os meus falecidos avós tinham um apartamento. Então, eu praticamente passei a infância inteira na Cidade Oceã, na Praia Grande, e tenho família aqui em Santos, tenho tios, tenho primos. Então, existe um vínculo afetivo, inclusive. Entendo que é uma região, né, que já desenvolvida, mas que pode ser muito mais desenvolvida, né? Santos é um ícone do saneamento básico, que é uma das minhas maiores paixões. Então, nós podemos até atrair, vamos dizer, tecnologia, exportar essa tecnologia. A questão do porto, tem toda uma discussão sobre privatização ou concessão. Eu não tenho uma questão ideológica contrária à concessão, mas eu também não gosto daquele discurso que endeusa a concessão ou a privatização, esquecendo das capacidades daquelas pessoas que se dedicam há anos àquela área, desenvolver uma expertise. Na Assembleia, nós discutimos muito várias concessões, várias privatizações, ou lá eles deram o nome de desestatizações. E eu brigo muito para que o material humano fosse e seja aproveitado, né, em todo esse processo. Então, isso é muito importante. Recebi representantes da Guarda Portuária no gabinete, eles foram levar uma pauta, uma preocupação de, em havendo a privatização, eles também, né, serem terceirizados, levaram a preocupação, por força dessa Guarda Portuária, ter também um papel na segurança pública, de uma cooptação, por exemplo, pelo crime organizado, que é um tema que eu debati já em audiência pública na Assembleia, ou até em reunião com o secretariado, porque o ex-governador João Dória tinha o desejo de fazer uma privatização dos presídios, né? Eles, inclusive, lançaram um modelo, um piloto. Eu fui para uma reunião do secretariado, levantar a minha preocupação com isso. Falei, uma coisa é conceder, terceirizar serviços secundários, outra, a administração dos presídios, porque nós podemos ter uma situação que infelizmente aconteceu no âmbito da saúde no estado de São Paulo, de grupos de fachada, né, abrirem ali OSs para participarem das concessões e por trás desses grupos nós temos o crime organizado. Né? Isso aconteceu em algumas OSs no estado de São Paulo, alguns casos já vieram à tona, tem até processos, pessoas presas, outros não, nós apuramos em comissões parlamentares de inquérito. Isso pode acontecer nos presídios, isso pode acontecer no âmbito dos portos. Então, nós temos que ter um olhar, porque o que tem, como é que é hoje, né? É esquerda e direita. A esquerda é completamente contra qualquer desestatização, né? Aquele olhar mais corporativista, funcional. E direita, acha que privatizar é o máximo. Mas nós temos um meio do caminho aqui para fazer esse processo com responsabilidade, né? E aí passa pelos portos, passa pelos serviços todos, passa pela Sabesp, que é uma discussão que eu tenho certeza que, a depender de quem vier a ser eleito, vai ficar, né, grande. Eu visitei várias unidades da Sabesp, a pauta do saneamento é uma prioridade para mim. Aqui na Baixada, né, Santos é exemplo de saneamento, mas outras cidades não. Então, acontece muito de levantar edifícios sem cuidar da parte interna ali, da parte subterrânea. Então, edifícios lindíssimos, altíssimos, mas sem a infraestrutura. O problema da sazonalidade, da saúde do litoral, você tem uma estrutura que aguenta ali o dia a dia, entre as férias, e todo mundo padece, os visitantes e quem mora ali. Então, eu tenho esses problemas muito claros na minha cabeça. E onde estiver, vou trabalhar para enfrentá-los. É um compromisso que eu assumo aqui. Paulo, nós temos 30 segundos.
Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade, foi bastante enriquecedora e sempre quando se tratar de política eu estou à disposição para discutir aqui com os amigos do Ação e Reação. Obrigado pela tua presença. Janaína, chegamos no final dessa 1 hora que eu falei, não, a gente tem que trazer a Janaína aqui porque mostrar para a Baixada quem é essa candidata, essa deputada estadual que teve 2 milhões de votos, que a gente precisa pensar muito bem na hora de votar. Vamos pensar não com o nosso coração, vamos pensar com o coração dos nossos filhos que estão aí à mercê dessas... Porque a gente já tem uma vida aí, mas as escolas, é isso que a gente precisa pensar. Vamos deixar de parar pensar, não vamos ter a cabeça muito perdida no espaço. Vamos pensar exatamente em quem nós vamos votar, porque é o que o Paulo falou. O senador, às vezes, é da última hora. Peguei um papel no chão e vou votar. Não. Vamos analisar. Janaína, muito obrigado por você ter vindo. E quantas mais outras nós vamos te chamar para você vir aqui trazer as informações. Obrigada, saúde a todos. Obrigada pelo espaço precioso. Obrigada. Pessoal, hoje à noite, 11 horas, tem uma reprise. 1 hora da manhã tem outra reprise. Tá na TV Guarujá, tá no Facebook. E sábado, é isso, Gi? Sábado, 9 horas da noite, tem uma outra reprise desse programa. Uma boa quinta-feira a todos e um bom final de semana. Que beleza.